Nos últimos meses, o meu treinamento sofreu uma grande alteração e que se refletiu na minha performance e no meu físico. É notável a diferença de como eu ganhei peso e fiquei maior, ganhei mais massa muscular, mas também fiquei mais fraco. Como isso é possível? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje nesse vídeo. Meu nome é Gabriel Martins, site Pentagonal Strength, e bem-vindo a mais um vídeo. A ideia aqui ela é extremamente simples, tá? Você só tem que saber a diferença entre força e hipertrofia, que é uma coisa que as pessoas têm um pouco de dificuldade. Eu tenho um vídeo aqui no canal só falando sobre a diferença desses dois termos, mas eu vou passar brevemente aqui, tá? Eu quero lembrá-los que a força é uma adaptação de um treino específico, tá? Específico de estímulos neuromusculares. Ou seja, para você desenvolver força, você tem que treinar com altíssimas cargas em poucas repetições. Hipertrofia é uma adaptação de um tecido muscular, do seu corpo. Então, se você quiser desenvolver o seu músculo, você precisa de treiná-lo bastante, com determinada frequência e próxima à falha, assim você estimula ele a crescer. O que aconteceu basicamente, que eu posso falar para vocês, é que eu tive que alterar o meu treino porque eu não estava podendo treinar perna. E como isso exige muito da recuperação do seu corpo, né, mais de metade do seu corpo, se você considerar lombar e abdômen, eu acabei executando uma ideia que eu tive, que foi de aumentar o volume do meu treino de membros superiores. Como é algo temporário também, eu poderia até diminuir a frequência do meu treinamento de alta intensidade, às vezes diminuir a minha repetição máxima e focar bastante num volume de qualidade. Movimentos compostos, 3 séries de 10, 70, 80%. Ainda assim treinando pesado, mas focado mais em fazer exercícios com amplitude completa, trabalhar mesmo, estimular o grupamento muscular e trabalhar mais próximo à falha. Se eu estivesse focando puramente em força, eu faria mais ou menos o contrário, né? Treinaria com intensidade ainda maior, menos repetições e ficaria longe da falha. O que aconteceu foi refletido no meu corpo. Ao mesmo tempo eu estava ganhando peso, tá? Estava fazendo isso de propósito, eu queria terminar a minha fase do bulking no final do ano passado e treinando com muito volume, eu acho que eu desenvolvi bastante alguns exercícios. Eu comecei fazendo extensão de tríceps, por exemplo, tríceps testa. Comecei fazendo com alguma coisa de 28, 30 quilos, eu estou fazendo atualmente com 44 quilos. Só para você ter um exemplo aí do progresso, por exemplo, nos isolamentos, tá? Elevação lateral, eu lembro que se bobear no começo do ano passado eu estava fazendo com 5, 6 quilos, agora eu estou fazendo com 13, sentado, que diminui o momento, tá? Então, assim, realmente consegui progredir bastante na carga nesses exercícios, que são exercícios mais isolados, mais acessórios e tudo mais. Isso acabou refletindo também na performance. A minha repetição máxima acabou descendo. Para vocês terem uma noção, no meu pico de força no meio do ano passado, antes da minha lesão, fiz a repetição do supino com 114 quilos e atualmente está alguma coisa aí entre 108 quilos e 110 quilos. Então diminuiu um pouquinho, tá? Isso considerando que eu já reganhei desde que eu tive que parar de treinar realmente por causa da cirurgia. Mas aí você observa as fotos, né, e fica estranho. Se o cara está maior e está mais forte. Basicamente, para o seu RM, ele depende da capacidade do seu tecido de gerar força. Então, você já tem lá uma quantidade X de tecido e o seu cérebro vai ativar ele para você contrair e mover aquele peso. Se você aumentar a quantidade de tecido, mesmo sem você estimular seu cérebro mandar mais resposta, você vai ficar um pouquinho mais forte. Então, às vezes, a pessoa aumenta a massa muscular e fica forte. Mas se você, vamos supor, aumentou a quantidade de tecido e o seu cérebro está ativando menos fibra muscular naquele movimento rápido, que é um RM, então você vai perder aquela capacidade. Mas olha pelo lado positivo, pessoal. E aí serve para vocês a lição também, caso você queira treinar em fases, tá? Essa adaptação neuromuscular, ela vai embora rápido, se você perceber, foi coisa de pouco tempo. Eu fiquei 15 dias sem treinar e perdi mais de 10 quilos de um RM. Mas o oposto também é verdade. A adaptação neuromuscular, ou melhor, a adaptação neural, ela vem rápido e ela vai embora rápido. Então, se você tiver passado por uma fase sem fazer muito RM e voltar a fazer, vai demorar um pouquinho. É uma questão de tempo, sim. Porém, aquele 1RM vai voltar e vai ultrapassar. Porque se antes, por um exemplo, esse número aleatório na minha cabeça. Vamos supor que você utilizava 60% das suas fibras musculares do tríceps, peito e ombro para fazer supino. E você tinha X massa muscular. Se esse número X aumentou em 30%, e aí você está usando mais... E aí você tem mais massa muscular. Se você ainda assim estimular 60%, ou seja, está no mesmo nível de ativação neural do que antes, você vai estimular mais massa muscular e vai ficar mais forte. E é por isso que muitas pessoas defendem até o treinamento em fases. Não é o que eu acho ideal para você treinar o ano todo e a vida toda, tá? Para ser muito sincero.
E eu tenho até argumentos para isso. Mas como eu estava nessa situação atípica, foi o que eu resolvi fazer. Também é interessante falar que a fadiga é afetada de forma diferente, né? A fadiga de um RM, ela é neurológica. Você não vai conseguir exercer tanta força. E aí seu corpo tem tecido, por exemplo, para terminar aquela série, mas ele não consegue porque seu cérebro está cansado. Aí você vai sentir aquela exaustão grande. Mas a fadiga do treino de hipertrofia é muito mais o músculo que não dá conta. Então você pode estar 100%, pode estar ativado, pode estar concentrado, mas você não consegue terminar a repetição porque seu peitoral já está ardendo, seu tríceps já está falhando. É uma fadiga mais localizada, tá? Então também tem essa diferença. Como eu sabia que eu não ia treinar a maior parte do meu corpo, eu falei assim, cara, eu vou fazer o máximo que eu conseguir de volume e vou estressar minha recuperação o máximo possível e vamos tentar progredir na hipertrofia dos membros superiores. Em breve, eu vou mudar essa forma de treinamento, porque eu também tenho que voltar a treinar a perna em algum momento, né? Não? A gente não pode virar o Johnny Bravo, tá? E aí eu vou alterar esse estímulo e aí eu tenho certeza que vocês vão acompanhar junto comigo aqui no canal como que esses ganhos de força vai voltando aos pouquinhos, tá? Ainda não estamos 100% lá, ainda estou fazendo bastante coisa de hipertrofia. Tenho assistido muito aqui o canal do Basney Bodybuilder, do Natural Hypertrophy aqui no YouTube e tenho aplicado bastante. Eu até mudei a forma de utilizar as repetições. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando do Rep Goal System, o link vai estar aqui embaixo. Eu parei de contar as repetições de forma tradicional em alguns exercícios para utilizar o Rep Goal System e tem tido bastante sucesso, tá? Então, assim, alterações foram feitas, a gente foi estudando e foi aprendendo junto, porque eu trouxe vocês comigo também nessa jornada. Mas eu só queria fazer esse vídeo para explicar para vocês que utilizar só um marcador para o seu progresso vai te deixar cego às outras coisas que podem estar acontecendo, tá? Isso é algo que eu gosto muito de falar com vocês. Tira a foto no espelho, tira o peso, se você tiver como, tira o percentual de gordura sim, mas também acompanha seu 1RM e também acompanha os seus 3 séries de 10, tá? Porque se você quanto mais ferramenta de análise você tem no seu progresso, mais você vai saber se de fato você está no platô ou se você está avançando em alguma coisa que você não percebe. E caso essa coisa que você não percebe não é o seu objetivo, aí você tem que voltar e olhar para o seu treinamento, entendeu? Vamos supor que nesse meio tempo eu tivesse começado a aumentar o meu 1RM. É possível que eu estivesse ganhando massa muscular? Sim, porque eu poderia estar treinando no método conjugado, tá? Mas se o meu objetivo fosse aumentar a hipertrofia e aumentar o volume e o meu 3 séries de 10 não está subindo, aí eu tenho que fazer alguma coisa aqui, eu tenho que despriorizar esse negócio para colocar isso daqui. Mas por que eu falei antes que eu não acho que isso é o ideal para o ano todo? Porque, cara, simplesmente a gente possui, né, um método de treinamento, que é o método conjugado, em que você consegue treinar tudo ao mesmo tempo. O que também pode ser interessante para muitas pessoas, porque aí você até pode se permitir a relaxar um pouquinho, porque você sabe que você está cobrindo todas as bases e vai progredir se você fizer uma seleção correta de exercícios. Mas é aquele negócio, existe mais de um caminho para o topo da montanha e essa fase de treinamento agora, do meio do ano passado até agora o começo de 2023, me provou isso mais uma vez, tá? Mesmo porque se a pessoa quiser só ficar mais forte no 3 séries de 10, ela ainda assim vai conseguir ter progresso e ela ainda assim vai conseguir até desenvolver um pouco de força em comparação a uma pessoa que treina sem prestar atenção em nada. Mas é claro que para isso ela tem que se ater aos outros princípios do treinamento, ela tem que ter uma boa seleção de exercícios, tem que ter uma boa técnica, tá? Tem que saber rotacionar, tem que ter um bom volume razoável, tá? Tudo isso ainda tem que estar em check. Mas é sim possível a gente conseguir nossos objetivos de várias formas diferentes. Esse é o vídeo que eu queria trazer por aqui. Saiba que é sim possível ficar maior e mais forte, e o oposto também, tá? Você pode ficar menor e ficar mais forte, porque se força é 1RM, você pode utilizar mais do músculo que você tem, mesmo tendo menos músculo, né? Que engraçado e muito curioso. Isso explica as coisas que a gente vê na internet, de um cara que às vezes é magrinho e tá fazendo 600 libras de deadlift, e o cara que é muito maior, é mais alto, tá fazendo 405 libras, né? Aí explica bastante esse fenômeno. Beleza? O vídeo que eu queria trazer hoje, espero que você tenha gostado, tenha aprendido alguma coisa. Deixa um comentário aqui embaixo se esse foi o caso, e se você assistiu até aqui. Muito obrigado. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.